Mateus 24, versículo de número 6, a palavra do Senhor nos diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Os 4 cavaleiros do Apocalipse trazem revelações para os nossos dias de hoje. Aquilo que nós vamos viver, enfrentar, aquilo que a igreja está diante de nós cotidianamente. A cada 25 versículos no Novo Testamento, sempre está falando da volta de Cristo. Isso mostra a importância da mensagem relatada na Bíblia Sagrada. Os selos e as visões proféticas dos 4 cavaleiros e os seus cavalos trazem a revelação verdadeira daquilo que a igreja enfrentará nos últimos dias, daquilo que está diante de nós como um desafio dos tempos finais, como um desafio para os últimos dias. Mas antes da volta de Jesus, nós teremos algumas coisas que hão de acontecer e que estarão diante dos nossos olhos. E nós vamos então ver o cumprimento da palavra de Deus e entender como o dia da volta do Senhor se aproxima e nós aguardamos este dia. Diante dos 7 selos, João está estagnado. Eu acho tremendo quando diz a palavra que ele chorava. Ele diz: eu chorava muito, dizendo: quem há de abrir os 7 selos? Então levanta-se o Cordeiro, eis aí o Cordeiro de Deus. Não há gente em cima no céu, embaixo na terra, sobre a terra, digno de abrir os 7 selos. Mas há um único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aparece com as vestes salpicadas de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário, o preço pago pela nossa salvação, e ele vai abrir os 7 selos do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, nós então já ouvimos na semana passada, era o cavalo branco. E hoje nós estamos no segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, ele é o tempo da igreja profetizar a paz de Deus em meio à guerra dos homens. Segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. Tempo de profetizar a paz de Deus em meio à guerra dos homens. Quando abre-se este selo, que está em Apocalipse, acompanhe aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, o versículo 3 e 4, nós olhamos quando aquele selo é rompido, e então aparece o segundo cavalo, e ele é vermelho. O texto diz assim: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Queridos irmãos, veja você que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, ele aparece com um arco e flecha. Agora ele deixa o arco e a flecha, e o que aparece é um cavalo vermelho, e na sua mão nem arco nem flecha, mas foi-lhe dada uma espada. O texto diz, e é muito claro, que ele vem com a maldade para fazerem os homens se matarem uns aos outros. Nós, quando olhamos para isso e vemos como a morte vem para aniquilar a humanidade, para destruir aquilo que Deus criou. A forma do diabo atingir Deus é através do homem.
Você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E quando o diabo te afeta, quando o diabo te toca, quando o diabo ganha espaço na sua vida, de tabela ele está atingindo Deus. Porque o negócio é contra Deus e não contra você, segundo disse o pastor José Maria. O negócio do diabo não é contra você, mas é contra Deus. Deus tem olhado para você com amor. Deus tem olhado para você como segundo a sua imagem e semelhança. Deus tem olhado para você como seu filho amado. Mas o diabo, para atingir Deus, te toca. Toca os seus filhos, toca a sua família, toca na sua vida. Mas há poder no sangue de Jesus esta noite, aleluia, para proteger e para guardar. Então a figura do cavalo vermelho que aparece quando o segundo selo é quebrado é a morte, símbolo que representa a guerra, a violência, que representa a destruição da vida humana. Todos os dias nós estamos diante desse grande desafio de enfrentar o cavaleiro vermelho, que está semeando a morte. Por isso que diante da revelação do cavaleiro vermelho, da guerra, nós cremos que, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o Rei da paz e triunfará sobre o cavaleiro da violência. Posso ouvir um glória a Deus? Nós cremos nisso, no poder de Deus, que triunfará sobre a guerra. A guerra é travada nos 4 cantos da terra. Nações contra nações, povos contra povos. A guerra é travada contra a vida do ser humano no ventre. Quando tentam aprovar o aborto, quando você vê grupos que se levantam com a voz para defender a morte, para defender a destruição ainda no ventre da sua mãe, você está diante do cavalo vermelho. Quando as guerras se levantam entre as nações e milhares de pessoas morrem, tanto de um lado quanto do outro, você está diante do cavalo vermelho, implantando a guerra e a destruição. Eu já tive a horrível experiência de estar perto de guerra. Eu já ouvi bombas explodindo, e aquilo é uma sensação horrível. Você ouvir aqueles estrondos horríveis, aquelas explosões terríveis acontecendo. Eu já estive em lugares que as sirenes começaram a tocar e a gente ter que evacuar, sair correndo e se esconder. Eu lembro que eu entrei debaixo de um carro, de um automóvel. Eu saí correndo, entrei embaixo de um automóvel e esperando aquela sirene parar de tocar e sem saber de onde viria a morte. De onde viria uma bomba, de onde viria um ataque, de onde viria alguma coisa para destruir a vida humana. Estamos diante do cavalo vermelho. No Brasil, nós estamos cotidianamente diante da morte. Parece que a gente acostumou os nossos ouvidos e os nossos sentimentos a ouvir uma notícia de morte. Parece que vai se tornando algo tão comum, porque você liga a televisão e o jornalista logo anuncia a morte de mais um, a tragédia de mais um lugar, a morte de mais alguém. E é algo horrível de se ouvir, mas são tantos fatos acontecendo que parece que a sociedade vai se acostumando com a terrível violência. Estamos diante de uma verdadeira guerra civil, contra narcotráfico, contra assaltos, contra barbáries que vai acontecendo todos os dias na nossa nação. Estamos diante de um cavalo vermelho. A morte, aonde os homens se destroem uns aos outros. Então o diabo, para atingir aquele que é a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, coloca um contra o outro.
no mundo de violência, no mundo que está instalado o horror, que está instalado a morte, a violência, você precisa da paz. Você precisa que o Senhor controle todas as coisas. Em Apocalipse 6:4 diz: e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, para fazer que os homens se matassem uns aos outros. Estamos diante do cavalo vermelho. O cavalo vermelho, irmãos, possivelmente ele está apontando, é vermelho porque está apontando para o sangue. Está apontando para o derramamento de sangue. E remete ao ódio, à divisão, à violência, às guerras. O seu objetivo é assassinar, é destruir a humanidade. É matar o maior número de pessoas, é ver o sangue derramado. É ver o homem sendo destruído uns aos outros. Mas nós cremos em Jesus. Posso ouvir um glória? Não, eu vou repetir porque pode ter alguém dormindo. Mas nós cremos em Jesus. Por isso que nós ficamos com o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, aonde Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo, aleluia. Porque nós temos a paz do Senhor, temos a paz de Deus. Hoje, num tempo de violência, não se envolva, não entre em qualquer discussão no trânsito. Não saia por aí buzinando para qualquer carro. Você não sabe quem está do outro lado, quem está sentado no outro volante. Tem gente que qualquer coisa está lá, passou, alguém deu uma fechada, alguém deu uma barbeirada lá e já se acha no direito de buzinar. E muitas vezes você vai comprar uma briga que não é tua. Pode viver uma tragédia que não foi para isso que Deus te chamou. Tenha a paz em Deus. Seja calmo. No meio da violência, do cavalo vermelho, da morte e do derramamento de sangue, a igreja do Senhor precisa estar em Cristo. Porque se de um lado a violência, em Cristo a paz. Se de um lado a arrogância, do outro lado a paz. E que esta paz esteja reinando no nosso coração e não a violência que o mundo prega e vive todos os dias. Economize as suas palavras, não afronte as pessoas. Você não sabe quem é que está do outro lado, do que a pessoa é capaz, do que o diabo é capaz de colocar no coração de alguém. Vá com calma, desacelera, ore a Deus, viva em paz, porque o cavalo vermelho saiu para derrubar sangue. A violência por todos os lugares. Gente que briga por causa da folha da árvore do vizinho que o vento soprou. Gente que briga por causa de coisas supérfluas, coisas que não valem nada, coisas que não significam nada, e compram brigas imensas, brigas que não é para você, que você não deve estar dentro. Porque você tem a paz de Cristo, aleluia. Em Tiago capítulo 3, versículo 18 diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em Romanos 15, 33, o Deus de paz seja com todos vocês, amém. Vira para quem está ao seu lado e diga aí esse versículo para a pessoa, diga: o Deus de paz seja com todos vocês, amém. Repita para quem está atrás: o Deus de paz seja com você, amém. O Deus de paz, irmãos, que essa paz reine no nosso coração, que Deus tire do nosso coração toda histeria, que Deus tire do nosso coração toda raiva, todo ódio, que Deus tire do nosso coração toda guerra e haja paz em Israel, haja paz no nosso coração, haja bênção do Senhor sobre a nossa vida, que o Deus de paz seja com todos vocês, amém, aleluia. Então, em Romanos capítulo 16, versículo 20,
Paulo registra esta profecia dizendo o seguinte: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Não compre briga, deixa essa briga com Deus, porque quem vai esmagar a Satanás é o Deus de paz. Aleluia! Se o diabo vem com guerra, Deus vai com paz. Se o diabo vem com violência, Deus vai com paz. E quem vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés não sou eu, não é você, mas é o Deus de paz que vai esmagar debaixo dos nossos pés. Diante da revelação do cavaleiro vermelho da guerra, nós cremos, em segundo lugar, que a espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. Posso ouvir um glória? A paz do Espírito é que vai prevalecer nas nossas batalhas. Em Apocalipse 6:4, que foi a mensagem do domingo passado, foi-lhe dado uma grande espada. A grande espada que foi dada ao cavaleiro branco, ela não simboliza apenas a guerra, mas a autoridade de infligir dor e destruição. Uma verdadeira batalha espiritual, onde a paz, a harmonia, constantemente são ameaçadas. É uma guerra. Cavalos, o cavalo branco que sai com a espada e flecha, o cavalo vermelho que sai com essa espada para guerrear. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 26, versículo 52. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Porque enquanto foi dado ao cavaleiro do cavalo vermelho uma espada para matar, nós, a igreja do Senhor, também recebemos uma espada. Aleluia! Nós temos na nossa mão uma espada. A espada para vencer as guerras. A Bíblia, a palavra de Deus é uma espada, é uma arma que é usada contra principados e potestades. E se o cavalo vermelho vem usando uma espada para destruição, a igreja recebeu uma espada, a Bíblia sagrada, para levar solução, paz, vencer as batalhas e as guerras. Você vai vencer todos os ataques do maligno contra a tua vida e a tua família, usando essa espada, a palavra de Deus, que é poderosa para repreender todo o mal. Levante a tua mão e dê o maior glória a Deus nessa noite, aleluia. Essa é a espada do Espírito que nós recebemos. Efésios capítulo 6, versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo fala sobre toda a couraça que o cristão recebe, ele mostra que a espada que a gente recebe na nossa mão, naquela couraça, naquele revestimento, é a palavra de Deus. Não é a minha autoridade, não é o meu diploma, não é a minha capacidade, não é o meu dinheiro, não é a minha posição, não é o meu sobrenome, mas é a espada do Espírito, aleluia. Se do lado de lá levanta o diabo com a espada do inferno, do lado de cá se levanta a igreja com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Levante a tua Bíblia aí, crente, levanta a tua Bíblia bem alto, bem alto, bem alto, levanta a tua Bíblia, balança a tua espada aí, aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. Por falar do poder da palavra e do valor da palavra de Deus, deixa eu te dar uma informação. Em dezembro, nós vamos em praça pública em Americana ler toda a Bíblia em voz alta. Vai ser tremendo. Logo a gente dá mais informação, vai ser em dezembro. Nós vamos ler em voz alta a Bíblia toda em dezembro, na Avenida Brasil. Nós vamos estar reunindo lá. Cada igreja vai ler
um capítulo da Bíblia. E a nossa igreja, nós ficamos com Deuteronômio. Então nós vamos ler Deuteronômio, a outra igreja lê Salmos, outra igreja lê Mateus, a outra lê Lucas, todos de uma vez só e em voz alta. A gente acredita que em 2 horas nós vamos ler toda a Bíblia em voz alta na Avenida Brasil. Que é isso, pastor? É a espada trabalhando, irmão. É a espada do Espírito sendo levantada, empunhada numa cidade. É o reino dos infernos, das trevas sendo abalada, enquanto a igreja empunha a espada e proclama a palavra do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa iniciativa, por esse evento. Glória a Deus por isso. E você vai poder estar lá dia 13 de dezembro, me ajuda a lembrar se é 13 de dezembro, e você vai poder estar lá. Quem sabe você lê um capítulo do Deuteronômio lá também, né? Quem sabe você lê um capítulo lá também. Então nós temos essa espada, a espada do Espírito. O Senhor aqui é o Senhor desta guerra. Quando você olha para um dos nomes do nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, aleluia. Aquilo que Deus disse para Josafá: nessa guerra você não terá que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós, e vocês ficarão calados, só vendo o livramento que Deus vai dar. Então o Apocalipse não é um livro para ler com medo, mas o Apocalipse é um livro para ler triunfante e vitorioso, porque o nosso Senhor ainda tem o controle de tudo nas suas mãos. Amém? Diante da revelação do cavaleiro vermelho da guerra, nós cremos que Cristo é triunfante sobre toda a batalha espiritual. Efésios 6, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6, 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você vê alguém defendendo uma ideologia diabólica, quando você vê alguém se levantando para ser usado pelo diabo, e você tem o discernimento, você sabe disso, nunca esqueça que por trás de todo aquele movimento, de todas aquelas palavras, de todas aquelas ofensas, há uma pessoa que Jesus ama. A nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas é contra principados e potestades. E se o diabo usa alguém, e se esse cavaleiro vermelho levanta para destruição, para acabar com a fé, para acabar com os princípios bíblicos, a igreja tem o discernimento para entender que não é contra aquela pessoa a nossa luta, não é contra aquela pessoa, aquele indivíduo é precioso para Jesus, aquela pessoa é preciosa para Jesus. Por isso que nunca ataque uma pessoa. Ore a Deus, clame ao Senhor, para que Deus liberte aquela pessoa, para que Deus transforme aquela pessoa, para que Jesus salve aquela pessoa, e o nome do Senhor será glorificado. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Diante da revelação do cavaleiro vermelho da guerra, nós cremos que Jesus Cristo é a nossa esperança de redenção eterna. Posso ouvir um glória? Apocalipse 19, 11 está escrito: eu vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Esse é Cristo, que vem montado num cavalo branco. Se de um lado, veja você, que se de um lado os selos estão quebrados,
e aparecem os cavalos diabólicos, e vindo do inferno, do outro lado, Jesus vem montado num cavalo, oh glória. Ele vem montado num cavalo branco, e ele guerreia com justiça, e ele é fiel, ele é verdadeiro. Quem vai fazer justiça é Deus. A guerra que acontece contra o cristianismo em volta do mundo, a guerra que acontece contra pessoas inocentes em volta do mundo, pessoas que morrem, inocentes que morrem num assalto, num ataque. O nosso Senhor Jesus Cristo virá com justiça, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele fará justiça por você, Ele fará justiça por essas pessoas, porque Ele vem para encontrar e buscar a sua igreja. Cristo é o Rei vencedor, e com Ele todos somos mais do que vencedores, aleluia. Se tem espada contra nós, em Cristo nós somos mais do que vencedores. É em Cristo que nós estamos. Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança da nossa redenção, aleluia. Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas estas coisas somos mais. Vamos ler no telão, toda a igreja junto, 1, 2, 3. Mas aleluia. 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 Nada pode nos separar. Que nenhum empecilho te afaste de Cristo. Que nenhum ataque do inferno maligno te afaste de Cristo. Que nenhuma batalha espiritual te afaste de Cristo. Que nenhuma depressão te afaste de Cristo. Que nenhuma doença te afaste de Cristo. Que nenhum ataque do inferno te afaste de Cristo. Porque no Senhor, aleluia, é que nós devemos estar firmados. Nem a morte, nada nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Cada dia estamos mais unidos. Pelo contrário, as lutas, as dificuldades, os problemas, até as tuas lágrimas, em vez de te afastar dele, te aproximem dele, te joguem para os braços dele, e você continue concluindo, crendo que é nele que está a nossa salvação, a nossa redenção. Aplaude ao Senhor e glorifique a ele o mais alto que você puder, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. As guerras estão aí, continuarão. As guerras continuarão. Neste exato momento, várias guerras estão acontecendo pelo mundo todo. Desde guerras únicas e guerras pessoais, como grandes guerras de nação contra nação. Guerras que vão mudando de âmbito e deixam de ser ataques aéreos para serem ataques com drones. Nós estamos vendo uma guerra futurista. Não esqueça de uma imagem de uma bomba que vai viajando. Isso é real. Que ela vai viajando para atacar alguém que está dentro de um quarto ou uma sala. E a bomba entra pela janela aberta e pega o homem que estava deitado no sofá, um terrorista. Essa imagem está por aí. Eu vi isso e fiquei, meu Deus, quando imaginavas uma bomba dessa teleguiada, entrou pela janela, nem raspou na janela. Estava aberta a janela e aquela bomba horrível entrou ali e explodiu com tudo aquilo. Vivemos um mundo de tecnologia. Nós conhecíamos o chip, e veio microchip, e agora já estão falando de implantação de dados na pessoa, que já não é mais um chip e nem um microchip, já é uma outra tecnologia chegando.
Você vai agora nos lugares e as câmeras identificam quem é você. Os cristãos perseguidos na China, o governo colocou câmeras, e aquelas câmeras identificam quem são as pessoas que vêm à igreja, sabendo todo o seu nome, aonde moram, quem são, porque são identificadas pela imagem. As guerras que vão mudando de patamar, e a gente vai vendo aquilo que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam e a tecnologia seria muito avançada. Ei, acorda, estamos vivendo os últimos dias, estamos diante do cavalo vermelho que sai com uma espada para derramar sangue e dizer que os homens se matem uns aos outros, mas nós não somos do mundo, nós estamos em Cristo. E enquanto no mundo há guerra, naquele que tem o coração, aleluia, que pertence a Jesus, tem paz, tem alegria, tem calma, tem graça, e é no Senhor que nós confiaremos. O mundo que há pouco tempo, ainda esse ano, distribuiu na Europa, em vários países, isso é real. Quando eu olhei, pensei que era mentira, que era falso. Distribuiu livretos orientando aquilo que as pessoas deveriam guardar nas suas casas para um momento de socorro. Que se preparassem, guardassem comida, guardassem água, guardassem alimentos. Se preparando para quê? O que sabem que nós não sabemos. Ai, irmão, nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia, nós temos a Bíblia. E como disse Billy Graham, o jornal de amanhã já é velho, a notícia de amanhã já é velha diante da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aleluia! Porque nós somos guiados, informados por tudo aquilo que há de vir. Estamos em Cristo e vamos para Cristo no soar da última trombeta, aleluia! Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. São 7 cavaleiros, são 7 cálices e são as 7 trombetas. E Paulo escreve em Tessalonicenses dizendo: e ao soar a última, eita glória, quem aguarda esse dia, a última trombeta, oh manashere calabasubria. O texto de Apocalipse diz: e depois destas coisas, eita glória, e depois de todas essas desgraças, ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem está vivo aí? Quem está vivo? Quem está vivo? E nós que estamos vivos, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. Quem vai para o céu comigo vai ficando de pé e dando glória. Quem vai chegar comigo no céu, levante as duas mãos, abre a tua boca e dê o maior glória. Lema secandarabasso, ramarabacandalabia.